Bom dia, manhã de segunda-feira, glória a Deus por mais uma semana que o Senhor tem nos concedido. O início de uma nova série está por aí. Nessa semana nós vamos falar, a série é Tempestades Internas. Nós vamos falar sobre isso, sobre tempestade interna. Coisas que não está acontecendo do lado de fora, não é uma turbulência externa, não é algo que todos estão vendo, mas é algo dentro de nós. O que fazer, né? Quando a tempestade está dentro de nós. E o tema de hoje é quando a tempestade é dentro de mim. Quando a tempestade é dentro de mim. E o texto que nós vamos ler hoje está em Salmos 42, verso de número 5. Salmos de número 42, o verso é de número 5. A palavra do Senhor diz assim: Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Esse é o Salmo de número 42. O tema da série, né, dessa semana é Tempestades Internas. Nós vamos falar a respeito desse tema, que é um tema tão atual para os dias de hoje, que externamente a vida de algumas pessoas parece estar indo tão bem, talvez no trabalho, a vida amorosa, está indo tudo ok, tudo certo, a vida financeira está tudo em dia, mas mesmo assim você olha para dentro de si e falta alguma coisa, falta um pedaço, e não às vezes só faltar alguma coisa, mas parece que você não tem motivos para estar triste, mas mesmo assim a tristeza vem, mesmo assim bate aquele desânimo. As coisas ao seu redor, elas colaboram para você estar animado, feliz, mas mesmo assim a tristeza está dentro de você. É uma batalha que nós falamos, né? Nós reconhecemos como uma batalha interna, uma tempestade interna. E o tema de hoje é quando a tempestade está dentro de mim. Bom dia, Paula. Bom dia, Débora. A Érica está por aí. Bom dia, Lu. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Então vamos entrar para a palavra? Vamos lá? O Salmo 42, né, ele é um desabafo. O salmista falando com a sua própria alma. Né? Ele inicia o texto dizendo assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? É um diálogo do salmista com a sua própria alma. O salmista, ele não está enfrentando uma guerra externa, mas ele está enfrentando uma tempestade dentro de si mesmo. Que ele está conversando com a sua própria alma. E, queridos, essa é uma dor silenciosa. Uma dor silenciosa que muitos cristãos enfrentam. Tristeza, ansiedade, vazio. Na verdade, isso pode ser reconhecido como uma crise, né? Uma crise de identidade. Uma tempestade que ninguém está vendo, que você muitas vezes está carregando sozinho, sozinha. O cônjuge não sabe a respeito disso, os filhos não sabem, mas você está carregando tudo isso sozinho. Bom dia, Kelly. Tudo bom? Deus abençoe, muito bom ter você aqui. O versículo de número 5, né, o salmista está dialogando com a sua própria alma. Ele está conversando consigo mesmo. E isso, quando nós vamos analisar na palavra de Deus, é uma prática muito poderosa. Quando nós estamos realinhando o lado de dentro, nós estamos começando a colocar em ordem. E tudo isso começa com o reconhecimento, não é verdade? Ele reconhece a dor, ele confronta o abatimento e aponta o caminho. Qual é? Espera em Deus. Então, o Salmos 42, o Salmos 43, na verdade, ele é um poema único. Ele foi escrito uma única vez. Escritos pelos filhos de Corá, que eram sacerdotes, levitas, que viviam no tempos do templo, né? Quando existiu o templo de Salomão. Mostra que
alguém em exílio, privado da adoração coletiva, lutando contra as saudades, acusações e confusão interior. Quando essa batalha ela deixa de ser externa, quando é externo, querido, as pessoas percebem, as pessoas ajudam, as pessoas colaboram para que de alguma forma você saia dessa tempestade. Mas quando é uma batalha interna, nós temos muitas vezes o dom, né? Esse dom de mascarar, de colocar um sorriso no rosto, de sair para a rua. E se alguém perguntar, tá tudo bem? Você fala, tá tudo bem. Mas quando nós entramos dentro do quarto, quando nós entramos dentro da nossa casa, só Deus e nós sabemos a tempestade que nós temos vivido. As pessoas olham e falam, nossa, a vida de fulano tá indo bem. Olha, tá nessa profissão, tá com um salário bom, sabe, tá nas redes sociais, tirando foto com a família, tá uma benção. Mas só Deus sabe como que está as emoções do lado de dentro, as tempestades do lado de dentro. Então, essa é a tempestade que nós precisamos enfrentar, né? O barulho dentro da nossa alma. E para isso nós vamos ver hoje 3 verdades para enfrentar a respeito dessas tempestades internas. A primeira coisa é reconhecer. É reconhecer. Está tudo bagunçado aqui dentro. Está tudo bagunçado. Você precisa reconhecer as dores que você tem passado. Você precisa reconhecer o vazio que você tem sentido. Você tem que reconhecer esse excesso de ansiedade que você tem sentido. O texto ele diz, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Ele reconheceu. Ele olhou para dentro de si. Lembrando que nós somos seres tricotômicos, né? Que nós temos corpo, alma e espírito. Nós somos espírito, nós temos uma alma e nós habitamos um corpo. O espírito é a parte do ser humano que se conecta com Deus, né? Onde nós temos ali a nossa fome, a nossa sede, né? Pela presença, pela palavra de Deus. A alma é o nosso intelecto, é onde nós nos relacionamos conosco mesmo e com as outras pessoas. Ali está também dentro, né, na alma as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? Tudo envolvido aqui. E nós estamos num corpo, nós habitamos dentro de um corpo. Então o corpo volta para o pó, a alma, nós estamos buscando a salvação das nossas almas, e o espírito volta a Deus, aquele que o deu. Então, nós precisamos nos autoanalisar e reconhecer quando algo não está indo bem. O salmista reconhece quando ele pergunta, oh, tem algo aqui que não está certo. Algo de errado não está certo. Ele olha para dentro de si mesmo e ele começa esse diálogo. Por que você está tão abatido, a minha alma? Por que você está assim tão triste? O salmista ele não nega a dor que ele está passando. Ele olha para dentro de si e admite, eu estou mal. Queridos, nós precisamos admitir quando nós não estamos bem. Chega um nível da nossa vida que nós precisamos nos amadurecer ao ponto de saber quando nós estamos bem ou não. A gente fica muitas vezes mentindo para nós mesmos que está tudo bem, que está tranquilo, mas tem muitas coisas que têm afetado a nossa alma, tem afetado o nosso espiritual, tem nos afetado do lado de dentro. E o primeiro ponto é reconhecer. Quando nós reconhecemos que algo não está bem, nós começamos a primeiro orar, buscar ajuda de Deus, ajuda das pessoas, uma ajuda profissional. Nós precisamos reconhecer. O salmista reconhece quando ele diz para si mesmo, por que você está tão triste, ó minha alma? Muitas vezes nós gostamos de espiritualizar, né? Eu estou frio espiritualmente. Não. Eu estou buscando, eu estou orando, mas mesmo assim, nós não temos que espiritualizar muitas coisas, queridos. A dor, sabe? Muitas vezes, nesse espiritualizar, nós ficamos fingindo ser pessoas fortes. Mas Deus não cura a gente quando nós nos escondemos. A cura não vem sobre as nossas vidas quando nós fingimos estar fortes. Nós precisamos reconhecer as dores. As tempestades internas
são reais. Não é frescura. Não é simplesmente um período do seu mês que você sabe que fica mais sensível, né? Não. As tempestades internas, elas são reais. Tristeza, confusão, raiva, medo, insegurança, crise de identidade, ansiedade. Isso precisa, sabe, ser de alguma forma reconhecido por você e você compreender, eu preciso de ajuda, eu estou mal. Eu preciso buscar socorro para minha alma. Jesus, em Marcos capítulo 14, ele diz, a minha alma está profundamente triste, até a morte. Jesus passou por momentos de tempestades internas também. Muitas vezes nós cristãos pensamos que isso só acontece com pessoas do mundo lá fora, que isso só acontece com pessoas que não buscam a Deus, que isso só acontece com pessoas que não conhecem a Deus, mas isso também acontece com os cristãos, com filhos e filhas de Deus. Elias, né, lá em 1 Reis, capítulo 19, a passagem vai nos mostrar quando ele derrota os profetas de Baal. Após derrotar os profetas de Baal, ele fica sabendo que a rainha está atrás dele para o matar. Né? E nós vamos ver ele se escondendo numa caverna e ele pede para si a morte. Profeta, usado por Deus, sabe, através dele, Deus mandou fogo do céu sobre o altar, derrota ali os profetas de Baal, aonde o povo começa a dizer, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, um homem usado por Deus, um homem espiritual, mas por algo que acontece, né, uma tempestade dentro dele, uma tristeza profunda de tudo aquilo que vem acontecendo, ele se esconde e ele pede para si a morte. Mas o interessante é que Deus não o repreende. Deus não o exorta. Sabe o que Deus faz? Deus cuida dele. Deus envia anjo para o alimentar. Deus conversa com ele. Deus cuida do corpo físico dele, da alma. Deus faz um tratamento com Elias. Deus não vem com exortação. Deus não vem de alguma forma pesando a mão sobre Elias, porque ele estava se sentindo assim. Mas quando Elias ele está ali, né, pede para si a morte, o Senhor vem com cuidado sobre ele. Queridos, Deus quer cuidar de você. Deus quer trazer alívio. Deus quer trazer descanso. Deus quer trazer um refrigério, um bálsamo sobre a sua vida, de um refrigério. Mas para isso você precisa reconhecer. Mas para isso você precisa compreender que algo dentro de você não está bem. E quando nós reconhecemos, nós buscamos ao Senhor. Muitas vezes nós oramos por tantas pessoas, não é verdade? Nós oramos por alguém, nós oramos por pessoas que não estão passando por um período bom na sua saúde física, nós intercedemos, nós somos bons intercessores, sabemos colocar a vida das outras pessoas nas nossas orações, mas queridos, quando é para nós mesmos, tem muitas pessoas que dizem assim, Deus sabe que eu estou passando. Entenda uma coisa, Deus não atende às suas necessidades. Deus não corresponde às suas necessidades. Deus responde à sua fé. A sua fé nele. Porque Deus ele não vai olhar lá de cima e agir conforme a sua necessidade, não. Jesus, quando estava diante de um paralítico, ele não fazia o milagre porque ele já de cara via que era alguém paralítico. Mesmo vendo que aquele homem era um paralítico, ele perguntava, o que queres que eu te faça? Ele fazia uma pergunta, mas era algo que era óbvio. Isso mostra que os céus não se movem com base na nossa necessidade, mas sim com base na nossa fé. E quando o paralítico fala, Senhor, eu quero ser curado. Isso é uma fé verbalizada. Quando eu falo, quando eu creio, eu peço. Quando eu creio, eu oro. Quando eu creio, eu busco. E quando eu oro ao Senhor, os céus então agora se movem com base na minha fé. E Jesus fala, vai, porque a tua fé te curou. Não foi a tua necessidade. Não foi simplesmente a sua circunstância adversa que fez o milagre chegar. Não, foi a sua fé. Então Deus não se move, queridos, com base na sua necessidade,
Você precisa orar. Abra a boca e ore. Comece a clamar, falar: Senhor, eu preciso do seu socorro. Eu preciso de ajuda. Eu preciso ser liberto dessa tempestade que está dentro de mim, dessa confusão mental dentro da minha cabeça, sabe? Essa falta de direcionamento, esse vazio, essa tristeza que não tem explicação. Tá tudo bem, sabe? Os filhos estão bem, o casamento está bem, as finanças, você às vezes tá ali trabalhando, tá dando tudo certo, tá avançando, no trabalho tá tudo, mas você não sabe explicar essa tristeza. Queridos, é quando nós nos dobramos diante do Senhor. Ele vem trabalhando o nosso interior, a nossa alma, tirando todo o cansaço, tirando tudo aquilo que está dentro de nós. Mas nós precisamos reconhecer. O primeiro ponto é esse, então. Reconheça, confesse, fala com o Senhor. Não fique como aquele crente, né? Aquele crentez. Ah, Deus sabe das minhas necessidades. Ele sabe, mas ele vai agir com base na sua fé. Então ore, clame. O segundo ponto é: confronte a sua alma com a esperança em Deus. Existem coisas que nós precisamos repetir constantemente para nós mesmos. A palavra do Senhor vai dizer assim, que nós devemos trazer à memória pensamentos que nos trazem esperança. Nós muitas vezes somos um poço de maus pensamentos. Um poço, uma represa de pensamentos e sentimentos ruins. Nós precisamos, sabe, de tempos em tempos, confrontar os nossos sentimentos internos e levar a nossa esperança a Deus. O salmista, ele continua dizendo, né? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. O que não pode faltar dentro de nós é a esperança de que tudo irá ficar bem. Ah, queridos, o cristão, ele tem algo dentro dele que pode ser que aconteça 1 milhão de coisas ao seu redor. Mas dentro de nós, diferente de todas as outras pessoas que não conhecem a Cristo, ainda, por mais que tudo está indo de mal a pior, dentro de nós ainda continua a esperança, pois ainda o louvarei. Quem lembra de Jó? Jó passando por toda aquela tribulação, por todo momento ruim, enfermidade no seu corpo, e ele diz: ainda eu o louvarei. Ah, o Senhor ainda há de se levantar em meu favor. Queridos, a esperança ainda estava dentro de Jó, a esperança ainda estava dentro do salmista, e essa mesma esperança não pode faltar dentro de mim, dentro de você. A luta está dizendo, confrontar nossos sentimentos internos. Esperança, isso nos traz esperança em Deus. Aqui o salmista, ele já muda a postura. Né? Ele está conversando com a alma, ele começa um diálogo. Por que está abatido, ó minha alma? Por que está triste, ó minha alma? Mas depois ele já começa a mudar a postura. Ele começa a dizer, ponha a sua esperança em Deus. Ele começa a confrontar a sua alma. E depois ele já traz uma palavra de esperança. Pois ainda o louvarei. Queridos, é isso que a palavra de Deus traz para as nossas vidas. Quando nós nos afastamos da palavra, nós nos enchemos com as vozes das coisas que o mundo traz aos nossos ouvidos, à nossa mente, e nós nos enchemos com as coisas desse mundo. Mas quando nós estamos lendo a palavra, buscando a palavra, se enchendo da palavra, em momentos como esse, a palavra vai trazer esperança para nós. Não são os sentimentos que vão guiar as nossas vidas, mas sim a verdade da palavra de Deus, a verdade sobre quem Deus é. O salmista aqui, preste bem atenção, ele não espera se sentir melhor para louvar, ele decide louvar mesmo na dor. Ele começa a reconhecer que ele é o meu Deus, o meu Senhor. Esperar em Deus é uma decisão de fé, mesmo quando tudo grita ao contrário. Você lembra da nossa primeira série que era entregar o controle? Né? Mesmo que tudo pareça gritar ao contrário, eu decido confiar, eu decido crer, eu decido depositar a minha confiança. É como se fosse um barco, né, que estivesse ali ancorado. E
e o mar pode estar agitado do jeito que for. Se a âncora dele estiver bem firmada, ele não será abatido, ele não será abalado. As ondas fortes podem vir, e a nossa âncora, a nossa segurança, né, é Cristo. A nossa segurança é o nosso Deus. Pode vir a tempestade que for, seja ela externa ou uma tempestade interna, o nosso barco não vai naufragar, porque a nossa âncora está bem firmada. Você está protegido. A alma pode gritar que acabou. Guarda essa frase. A alma grita, acabou. Mas a fé responde, ainda o louvarei. Quando tudo grita que acabou, mesmo internamente, a alma grita, acabou. A fé responde, ainda o louvarei. O terceiro ponto é, lembre-se, Deus está em você no meio dessa confusão. Deus está com você no meio dessa tempestade. O salmista, ele diz, ele é o meu Salvador e o meu Deus. Essa declaração mostra intimidade com Deus. Ele é o meu Salvador. Cristo não é somente aquele que te salvou na cruz, simplesmente dos seus pecados ou para te dar salvação eterna, mas Cristo é aquele que nos salva a todo momento nas nossas vidas. Ele não foi um salvador somente na cruz, mas ele está sendo um salvador hoje, agora. Ele te resgata dessa depressão, dessa ansiedade, dessa confusão interna dentro de você. Ele te salva dessa tristeza, dessa dor, desse vazio. Ele é o nosso resgatador, ele é o nosso salvador, ele é o nosso Deus todos os dias. Não é somente quando ele morreu, não é somente quando ele voltará. Todos os dias a salvação dele está sobre as nossas vidas. O salmista não diz o Deus dos céus, o Deus do povo, mas ele diz o meu Deus. Ele é o seu Deus, ele é o meu Deus. Você pode dizer aí nesse momento, ele é o meu Deus. Ele é o meu Deus. Isso traz ele para perto. Isso é reconhecimento da divindade de Cristo. Isso é reconhecer que Cristo é o meu Deus. Ele é o meu Salvador. Mesmo em meio à tempestade, guarde isso, Deus está presente. Talvez em silêncio, mas não ausente. Deus está presente nessa turbulência. Deus, ele está presente com você. Ele está aí agora onde você está. Sinta a presença desse Deus aí onde você está. Ele acalma o teu coração. Ele acalma esse pensamento acelerado, um turbilhão de pensamentos. Ele está do seu lado nesse momento. Ele diz, não temas. Eu estou contigo. O salmista, ele termina reafirmando a sua identidade e a sua fidelidade. Nós somos filhos desse Deus. Nós somos filhos. A nossa alma precisa ser constantemente lembrada do quê? De quem é Deus, do que ele faz, do seu poder, de que tudo é possível a esse Deus, de que tudo é possível àquele que crê e de quem nós somos nele. Nós somos lavados, redimidos, nós somos chamados de filhos. Nós somos trazidos para perto, nós fomos recebidos como filhos, né, por adoção. Ele nos trouxe para perto dele e hoje ele nos chama de filho amado. Isaías 43, verso 2 diz, quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Aleluias. O Senhor está conosco. O Senhor está com você. Essa é a palavra de Deus para a sua vida nessa segunda-feira. Nós já estamos iniciando a semana com essa confirmação nos nossos corações. Pode a tempestade vir contra nós, mas Ele está conosco. Deus está conosco. Romanos, né? Paulo vai dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo que nos amou. A presença de Deus é mais constante do que essas turbulências que você tem passado. Tão real quanto essa turbulência, tão real quanto essa tristeza, quanto essa ansiedade, quanto essa depressão, tão real também é
a presença de Deus junto com você. Tem aquela canção que diz assim, Deus está aqui, né? Tão certo quanto o ar que eu respiro. Deus está com você. Deus está aqui conosco. John Wesley, no seu leito de morte, as suas últimas palavras foi, ainda bem que Deus está conosco. Ainda bem, queridos, que Deus está conosco. Se não fosse a presença dele conosco, aí sim nós poderíamos dizer que nós estaríamos no fundo do poço. Mas nós podemos dizer, ainda bem que Deus está conosco. Para concluirmos, eu digo a você, a tempestade pode estar dentro, mas Deus também está. O Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Ele acalma a tempestade, ele acalma esse mar com uma palavra. Você lembra quando Jesus estava lá no barco com os discípulos? Os discípulos desesperados porque eles achavam que o barco iria afundar. Mas quando Jesus é acordado, quando Jesus é clamado, quando Jesus é buscado por eles, Jesus se levanta e repreende a tempestade, ele repreende o mar. Ele não chama a atenção dos discípulos para que os discípulos acalmassem o mar, mas é ele que acalma o mar. Ele chama a atenção dos discípulos por ter medo, por ter sentido medo do mar. Ele diz, homens de pouca fé. Jesus repreende eles por terem medo dessa tempestade. Mas Jesus não cobra dos discípulos ter repreendido a tempestade, porque repreender era com ele. Ele repreendeu. Ele acalmou o mar, ele acalmou a tempestade. Hoje, guarde isso no seu coração. Decida reconhecer as tempestades que existem dentro de você. Decida reconhecer as coisas que você tem passado e tem vivido. E você vai dizer, assim como o salmista, ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Amém? Glória a Deus pela sua vida, queridos. Que você possa guardar essa palavra no seu coração. Eu quero orar por você. E antes de orar, nós vamos tirar o nosso print. Tira um print aí da tela e posta lá no seu stories, posta na sua rede social, me marca lá. E nós vamos começar essa semana com tudo, né? Nós vamos, no nome de Jesus, enfrentar essa tempestade que está dentro de nós e o nosso Deus vai acalmar toda essa tempestade. Nós sairemos nessa semana fortalecidos, cheios dessa presença sobre as nossas vidas. Você crê nisso? Amém? Eu estou empolgado. Eu estou com grande expectativa com tudo aquilo que Deus irá fazer nas nossas vidas nessa semana. O tema, então, é tempestades internas. A cada dia nós vamos falar um pouco a respeito de um aspecto dessas tempestades que pode estar acontecendo na sua vida nos dias de hoje. Amém? Vamos tirar o print? 1, 2, 3 e... Vamos lá. Amém. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos, te louvamos nessa manhã, pela tua infinita graça, pela tua misericórdia, que mais uma manhã se renova sobre as nossas vidas. Pai, que no nome de Jesus, nós possamos reconhecer e enfrentar tempestades internas que muitas vezes acontecem nas nossas vidas. Dessa tristeza que não tem explicação, desse sentimento que muitas vezes passa pela raiva, pelo ódio, pela depressão, ansiedade, nós expomos nessa manhã diante da tua presença. E te pedimos, Pai, que o Senhor venha ao nosso favor, que o Senhor trabalhe na nossa alma, tirando tudo aquilo que nós temos escondido, mascarado, que nós não temos reconhecido até o dia de hoje. Mas nós, nessa manhã, reconhecemos que nós precisamos do teu favor sobre as nossas vidas. E nós cremos e temos a esperança de que tudo irá passar. E nós ainda iremos louvar. Mas que nessa manhã nós possamos, Pai, entregar diante de Ti tudo aquilo que nós temos carregado como um fardo. Que talvez ninguém percebeu, talvez ninguém está vendo. Mas só nós e o Senhor sabe o fardo que nós temos carregado dia após dia. Nessa manhã, Pai, eu declaro a Tua bênção sobre a vida de cada um que está aqui nesse momento, assistindo essa live, ou que passou por essa live, ou que irá assistir essa live
depois. Pai, eu declaro no nome de Jesus a tua bênção, a tua graça, o teu amor, o teu favor sobre essa vida. E que nessa semana, Pai, o teu Espírito Santo possa trabalhar de uma forma sobrenatural sobre cada um de nós. Nós colocamos o nosso dia diante da tua presença. Nós consagramos o nosso dia a ti. Te pedimos, Pai, esteja conosco em todos os momentos. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe. Tenha uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. Em nome de Jesus. Amém? Tchau, tchau.